valores. O valor maior corresponde à pressão arterial sistólica, é a sístole, que é a força com que o sangue circula, impulsionado pela batida do coração durante a sua contração. O valor menor corresponde à pressão arterial diastólica, obtida durante o intervalo entre uma contração e outra. Então, é o relaxamento do coração. Contração, relaxa. Contração, relaxa. Contração, relaxa. Eu contraí, impulsionei o sangue. Estou mandando sangue para os tecidos, para as artérias, para irrigar o corpo como um todo. Relaxei, o sangue está voltando. Contraí, estou impulsionando o sangue. Relaxei, o sangue está voltando. É só para vocês entenderem a diferença, tá? Do tum-tá, 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 tum-tá. Que dá para você, né? Você consegue sentir, como eu falei para você na questão da artéria radial, que eu consigo sentir essa artéria pulsando. A artéria pulsa por conta do tum-tá, tum-tá, tum-tá. Deu para entender? Atualmente é considerada ideal a pressão arterial 12/8, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Valores acima de 140 para a pressão arterial sistólica ou 90 para a pressão diastólica são considerados hipertensão arterial, que seria o 140 por 90 milímetros por mercúrio. Mas vamos prestar atenção, isso são valores que foram estipulados, não necessariamente que se você tiver uma pressão arterial de 140 por 90 milímetros por mercúrio, 14 por 9, não significa que você é hipertenso. O que você fez antes de aferir? Né? Será que esse é o seu basal? Será que é alguma alimentação? Será que nesse momento você ingeriu algum álcool? Você comeu algo diferente? Ou você estava fazendo uma caminhada mais intensa? Então tudo isso influencia. Volto a falar, para eu entender se tenho realmente a pressão arterial, né? Se eu tenho uma hipertensão, eu preciso fazer diariamente um controle para a gente poder definir um diagnóstico. Eu gosto de ensinar duas coisas. Hipertensão, pressão alta. Hipotensão, pressão baixa. O prefixo hiper, alto, hipo, baixo. Vale a pena você anotar isso aí. Que a gente vai usar em outras aulas, a gente vai usar também para outras doenças. Então, hipertensão, pressão alta, e hipotensão é a pressão baixa. As alterações orgânicas causadas pela hipertensão ocorrem de forma lenta e quando se manifestam, geralmente significa que a hipertensão está presente. E ela é silenciosa, por muitos anos. As manifestações, quando presentes, estão relacionadas à lesão de órgãos importantes, ou seja, estruturas que são mais sensíveis às lesões causadas pela pressão elevada. Coração. Como eu falei, a hipertensão ela é silenciosa. Às vezes você vai identificar que tem essa doença depois de muitos anos. De muitas rotinas, de alimentação, de rotinas físicas, enfim. Muitas coisas que podem acarretar a esses órgãos sofrerem com essa pressão alta. No caso do coração, a sua irrigação pelas artérias coronárias pode apresentar obstrução, o que leva à angina, como a gente já conversou. E em casos mais graves, ao infarto do miocárdio. O coração fica sobrecarregado porque tem que vencer a pressão elevada, o que pode levá-lo à fadiga e falência, como conhecida como insuficiência cardíaca, como já falamos também do ICC. Nesse slide, lembra que eu falei do ICC? Lembra que eu falei do IAM, infarto agudo do miocárdio? Tudo isso pode ser acarretado pela pressão arterial elevada, que é a pressão alta. No caso dos rins, todo o funcionamento renal pode ser comprometido e, diante dessas lesões, contribuir para a piora da hipertensão. Como assim?
O rim está muito relacionado à hipertensão. Por quê? Para que serve o rim? O rim serve para filtrar o sangue e eliminar aquilo que não vai ser utilizado. Ou seja, quando a pessoa também começa a reter líquido e passa-se a não urinar com frequência, ela está retendo líquido. Se eu retenho líquido, eu aumento o volume, né, o fluxo, o volume de sangue, que aumenta o fluxo, que sobrecarrega o coração, que o coração vai ter que trabalhar mais para circular. Então, por isso, um dos medicamentos utilizados para a hipertensão são os diuréticos. Provavelmente você já ouviu falar. E o diurético vai fazer com que o rim trabalhe mais e elimine mais esse líquido, diminuindo o volume do sangue, que vai diminuir a pressão nas artérias e também diminuir a sobrecarga do coração. Nossa, Camila, tudo isso? Tudo isso. O nosso corpo humano, ele é perfeito e ele tem uma sintonia perfeita. Se eu tenho um órgão sofrendo por alguma coisa, provavelmente é um efeito cascata. Os outros órgãos vão começar a sofrer também. Bacana, né? Deu para entender um pouquinho mais. No caso do cérebro, a hipertensão aumenta o risco de acidente vascular encefálico, derrame. Também são comuns as perdas cognitivas, refletidas por redução de memória, de raciocínio e da capacidade de realizar tarefas ou atividades do dia a dia. As artérias periféricas, nas pernas, as lesões resultam em obstrução que dificultam a deambulação e causam a dor. Então também as artérias periféricas, o que é periférica? Periférica é tudo que fica nas periferias. Se eu aumento essa pressão, as artérias da periferia vão sofrer mais com isso e pode causar lesões nos vasos, nos capilares e pode causar também dor, ou essa causa pode levar também a lesões, a úlceras mesmo, né? Então é importante tomar cuidado. Você está vendo que uma doença pode acarretar vários sistemas? É extremamente importante prestar atenção nisso, porque quando você tiver com o seu idoso, você vai entender muitas coisas. Você vai pegar essa teoria e colocar na prática. Você vai entender que ele não tem somente uma pressão arterial elevada, ele não é somente hipertenso. Não, ele tem uma doença crônica e que eu preciso ajudá-lo a controlar. E os olhos? O comprometimento dos vasos na retina pode levar à perda transitória ou definitiva da visão.